Salve nação, rapaziada! E o vexame do técnico Tite no Cruzeiro, hein, rapaziada? Como eu já falei uma vez e vou falar de novo, o técnico Tite afundou a seleção brasileira, afundou o Flamengo, agora o técnico Tite quer afundar o Cruzeiro, rapaziada. E o Mauro César fez uma excelente análise sobre o trabalho do técnico Tite no Cruzeiro. Rapaziada, e antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, se puder hypar o vídeo, fica perto dos comentários e é de graça. Assim o YouTube recomenda para mais pessoas, certo? E bora pro vídeo. Meu, olha essa análise do Mauro César do técnico Tite no Cruzeiro. Mas tratá-lo dessa forma é uma coisa que chega a ser cretina. No caso do Tite, eu acho que ele deveria mudar tudo, não só o figurino, a forma de se comunicar, que é sempre muito confusa, sempre foi muito confusa, falando para um nicho aí de pessoas que gostam de falar bobagens como homem terminal ao invés de centroavante, né? Tem gente que acha isso bonito, acho que isso demonstra uma certa erudição, na verdade é uma pseudo-erudição, é uma verborragia patética. Eu acho que ele deveria abandonar isso, se comunicar melhor, mas também o mais importante, conseguir, como fez naquela transição após ano sabático no Corinthians, apresentar novas armas na hora de montar seu time. Ou seja, ser um técnico diferente. Ele não está aproveitando o que ele herdou do Leonardo Jardim, ele tenta montar o time já de uma outra forma, com pouco tempo. Isso torna as coisas mais difíceis na minha visão. E honestamente, aí é uma questão muito pessoal, depende de cada um, né? Cada um que sabe de si, claro. Mas eu imagino que o Tite já tenha sido muito bem remunerado ao longo desses anos todos. E alguém que estava com questões de saúde mental voltar para essa maluquice aí, sinceramente, se eu fosse amigo dele, eu falei, cara, vai curtir sua vida, deixa isso para lá. Quer falar de futebol? De vez em quando fala, cria um canal no YouTube, dá uma entrevista aqui, outra ali, sabe, sem compromisso, e fala da coisa que você mais gosta do mundo, que é o futebol. Mas voltar para esse negócio, depois de passar por tudo que já passou, a grana que já ganhou, ficar aturando o torcedor lá te xingando, sabe, pô, ir para aquela coletiva, hoje eu acompanhei a coletiva dele, sabe, algumas perguntas, o tom até desafiador, sei lá, pouquíssimos jogos, eu jamais faria isso, sinceramente, na situação dele. Mas é ele que sabe, né? Isso é meio que viciante, né? Esses caras dependem muito de estar no futebol, é o que a gente vê acontecer, essa história se repete demais. Rapaziada, o Craque Neto falou que o técnico Tite do Cruzeiro é ultrapassado, rapaziada. Dá uma atenção na crítica do Craque Neto. O seu Tite, que é o Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Ninguém é maior que o Tite como treinador do Corinthians. Ninguém, nem o Oswaldo Brandão. Ninguém é. Mas o Tite é ultrapassado. Tanto é que ele liberou o maior jogador da base do Corinthians. O Rica Perrone também fez uma excelente análise sobre o trabalho do técnico Tite e o Rica Perrone tá pedindo mais tempo pro técnico Tite, rapaziada. Dá uma atenção, olha essa análise do Rica Perrone. O ambiente criado no Cruzeiro é muito ruim pro Tite, para qualquer cenário que não fosse o treinador que eles esperavam. Eles estavam em lua de mel com o treinador no ano passado, contrataram um treinador que nos últimos anos ficou afastado, muito porque ele sabe e ele sentiu isso, que depois da Copa do Mundo ele ficou sendo um cara que, pô, tudo que eu conquistei na vida foi jogado na lata do lixo pela maneira que o brasileiro trata as coisas, porque você não ganhou a Copa do Mundo, então você é ruim, etc. Enfim, né? O Tele Santana também é um merda, entre tantos outros e tal. Conceitos Brasil. E o Tite chega no Cruzeiro e chega com desconfiança, porque os últimos trabalhos do Tite, né, no Flamengo e tal, as coisas não andaram tão bem, então ele chega com desconfiança do torcedor. Além de já ter enfiado na cabeça do brasileiro que nenhum treinador que não for estrangeiro pode trabalhar e ter sucesso no Brasil, que as estatísticas mostram ser uma grande mentira. Só que o ambiente, cara, pro Tite é muito difícil, cara, tá muito ruim. A torcida do Cruzeiro, ela tá impaciente, ela reclama, ela não vai, é o frisson de quando um jogador erra uma bola ou alguma coisa dá errado. Você sabe o frisson de estádio quando a coisa não está confiante, como a torcida não está comprando? Ela não está comprando desde o começo. Só que aí entra o fator filme ruim. O que eu vou chamar de filme ruim? É um fenômeno que eu acho engraçado, que é o seguinte: quanto mais uma pessoa falar para mim de um filme, maior a tendência de eu achar esse filme ruim. Por quê? Porque eu criei uma expectativa do caralho. Quando eu clico lá no Netflix um filme que deu na minha telha, que eu gostei da capa e clico, eu acho o filme do caralho e recomendo para todo mundo. O Cruzeiro tá virando um filme ruim. Por quê? Porque a expectativa criada em cima do Cruzeiro era manter o padrão do ano passado e melhorar. Claro que isso não ia acontecer em 3, 4 jogos, é óbvio que não. Mas pro torcedor do Cruzeiro é assim, não, eu não aceito menos, eu não aceito oscilação. Ano passado eu terminei um ano redondinho, por que eu tenho que oscilar? Eu tenho que voltar voando. E o cara que está no comando é um cara que eu não confio. A maior parte do torcedor do Cruzeiro está com o pé atrás e não está confiando. O cenário pro Tite é muito complicado, porque eu acho que o Pedrinho tem culhão para manter o Diniz, eu acho que o Flamengo não vai fazer idiotice de demitir o Felipe Luiz ou botar o cargo dele em risco, a Leila bancou o Abel e tal.
eu não tenho essa certeza pelo imediatismo que o Cruzeiro tem de querer ganhar um título e tal. Eu acho que o Tite é o cara mais ameaçado. Aí eu nem sei se ele vai virar esse jogo ou não, mas o ambiente, os 90 minutos são o tempo todo contra o cenário Tite no Cruzeiro. Vai tá difícil pra ele, viu, cara? Vai ficar bem difícil. Eu não sei se ele fica, não. Meu, olha que revoltante, enquanto o Cruzeiro levando fumo do Coritiba, rapaziada. Olha o pai do Gerson, o Marcão, tá fazendo festa e fazendo vidinho no camarote do Cruzeiro. Dá uma atenção. Meu, olha que absurdo. Turma, respira que é de graça, que a vida não tem replay. Eu, Marcão, assistindo o jogo do meu capriloso e o bolão do Mineirão, do espaguete, mandou essa culinária linda. Mamma mia, eu não aguento isso não. Ui, ui, ui. Ai, meu Deus, que é isso? Caramba! Olha, caramba, vem cá. Não, caramba. Poxa, Bolão, você arrebentou. Caramba, e o torresminho. Poxa, Bolão, para com isso. Vamos ver cá. Aqui, bolão do Mineirão, espaguete do bolão, coisa linda. Uau! E fechando o primeiro tempo, nós tomamos o gol de empate. Veio para o segundo tempo, num momento de contra-ataque do adversário, a infelicidade aí tomar o segundo. Aí não teve a força suficiente, vamos colocar dessa forma, para buscar o empate ou até a vitória. Tite, no ano passado o Christian, ele se destacou muito pelo lado direito e o Wanderson pelo lado esquerdo. Hoje eles jogaram em lados invertidos boa parte do jogo, principalmente o Christian que iniciou a partida. Por que dessa escolha, dessa troca de lado, sabendo, né, pelo que a gente viu, que eles rendem mais em lados opostos? Começou dessa forma porque o Christian estava bem no primeiro tempo e o volume que nós estávamos colocando e as oportunidades no trabalho com o Kaique pelo lado esquerdo, com ele e com o Gerson, estava fluindo. Então eu esperei alguns momentos pelo lado direito com o Wanderson e depois digo, se não fluir, eu tenho a condição de trocar, que foi o que aconteceu. Tite, boa noite. O Cruzeiro, no segundo tempo, volta com o Wanderson, na vaga do Arroio. Depois entram 2 laterais e entram 2 jogadores de meio campo. Você não acha que isso é pouco? Não é uma mentalidade pouco de buscar uma vitória, de tentar um resultado, de tentar alguma coisa diferente? Outra coisa, dentro dessa questão, o que a gente percebeu hoje foi uma pressão ali da torcida, né, te xingando, te vaiando, pedindo a sua saída. Como faz para passar essa confiança e essa energia para o torcedor que as coisas vão dar certo? Obrigado. Nessa segunda parte da pergunta, primeiro eu respeito o torcedor. Eu tenho comigo o sentimento do torcedor, de compreensão do sentimento, da busca do resultado, dele ter e querer que o seu time vença, e eu tenho absolutamente nada a falar a esse respeito, a não ser respeitar essa situação toda, essa manifestação toda do torcedor. É isso, rapaziada. Mano, eu quero saber a sua opinião, mano. É fundamental, pô. De verdade. Como que o Tite perde, mano? Jogando com o Arroio. O Arroio joga muito, pelo amor de Deus. Com o Gerson também joga muito, a seleção brasileira. Caio Jorge também é seleção brasileira. E o Matheus Pereira. Como que o técnico Tite perde com esse time, mano? Pelo amor de Deus, mano. Nossa, que time medíocre, né, rapaziada? E parece que não consegue finalizar, mano. Não consegue finalizar uma bola pro gol, pô. Nossa senhora, mano. O Tite, é que nem o Craque Neto falou, é ultrapassado, mano. Depois da seleção brasileira, mano, ele já era, mano. Ele não é mais técnico. Pelo amor de Deus. No Corinthians, o Tite foi monstruoso. Agora, foi pra seleção brasileira, fez 2 vezes, fez vexame. Agora, no Flamengo também fez vexame. Agora no Cruzeiro também, outro vexame feio. Nossa senhora, mano. Mas é isso, rapaziada. Mano, eu quero saber a sua opinião, certo? Se inscreva no canal, deixa seu like. Assim o YouTube vai recomendar pra mais pessoas, certo, rapaziada? Se puder hypar o vídeo, fica perto dos comentários. É de graça, mano. E até o final. Tamo junto, seu lindo.